Esta conferência será gravada agora. Essa será a parte de número 2, tá? Da aula sobre a mente do analista, tá? Estará disponível em duas partes essa aula, porque nós tivemos um contratempo aqui na plataforma, tá? Então você vai poder assistir a aula de número 1 e depois a aula de número 2, tá? Certo. Então, na aula anterior, né, na parte de número 1, nós estávamos falando sobre o caso da Clara. Né? Então, eu já havia lido um pouco do caso da Clara e nós havíamos parado na questão da supervisão. Então, o Dr. Smith sentiu um certo desconforto, né, sobre o caso da Clara e ele procurou o seu supervisor para relatar o que estava acontecendo. Né? Então, o supervisor, o que ele fez? Ele ajudou, né, ele ajuda o Dr. Smith a reconhecer que sua transferência pode estar relacionada às próprias experiências dele com figuras de autoridades críticas em sua vida. Né? Dr. Smith usa essa compreensão para manter uma atitude mais neutra e explorar a possível relação entre contra-transferência dele e a ansiedade de Clara. Então, o supervisor falou? O supervisor ele utilizou da mesma ferramenta que o analista estava usando com a Clara. Porém, o supervisor, por ter já uma experiência maior, ele utilizou então, né, talvez por ele já saber sobre como que funcionava a vida do Dr. Smith, pelo vínculo que os dois já tiveram antes, né, por eles já trabalharem juntos, eles já sabiam, o supervisor, ele já sabia das dores emocionais também do analista. Então, o supervisor fez? Olha, você está tendo essa contra-transferência com a Clara, porque provavelmente você também já passou por isso. Porque você também tem essa dificuldade, você também teve uma dificuldade com o pai crítico, ou com algum membro foi muito crítico, ou por algum trauma. Então, essas dores que você está tendo, né, quando você ouve a dor da Clara, são basicamente também dores que não foram trabalhadas em você. Então, foi isso que o supervisor da Clara, do Dr. Smith, falou. A interpretação e o silêncio. Né? Durante as sessões seguintes, Dr. Smith começa a fazer interpretações, sugerindo que a ansiedade de Clara pode estar relacionada a conflitos não resolvidos de sua infância e o medo de desapontar o pai. Olha para vocês verem quanto que deve ser, né, quanto é difícil, né, quando a gente se depara, né, com pessoas que têm um pai crítico, por exemplo, igual nesse assunto, nesse contexto, de que tudo que a criança fazia, então tudo que a Clara fazia quando ela era criança, talvez não era suficiente para agradar esse pai. Né? Então, essa pessoa ela vai passar a vida dela, né, toda a vida, tentando agradar e nunca vai ser suficiente. Por quê? Porque ela, desde quando ela precisou, né, ela precisou ali de um pai que a amparasse, que não fosse tão crítico, que fosse pelo menos mediano em questões relacionadas à crítica, ele não pôde dar isso que ela precisou. Então ela vai passar ao longo dessa vida tentando sempre não apontar as pessoas, principalmente quando ela for ter os relacionamentos afetivos e assim por diante. Mas ela vai ser essa pessoa que vai estar sempre procurando não desapontar alguém, porque ela tem isso na raiz, né? Ela tem isso lá no inconsciente dela. Ele usa o silêncio, né? O Dr. Smith ele usa o silêncio de forma estratégica para permitir que Clara explore seus sentimentos e pensamentos de forma mais profunda. Então, normalmente, né, como eu disse, às vezes o paciente ele tem um insight ali, né, dentro da análise que antes de que o analista faça qualquer outro apontamento, ele vai aprender ao longo, né, da sua prática que aquele momento é crucial para que um silêncio seja também utilizado como ferramenta.
Então é nesse momento que às vezes o paciente vai falar: "Ah, então quer dizer que antes eu fazia isso e agora eu faço isso?". A ferramenta do silêncio. É nesse momento, talvez, do insight, de uma lembrança, de algo que vem lá do inconsciente, que você vai fazer o quê? Vai entregar essa ferramenta do silêncio. Essa pessoa fazer essa livre associação e isso sair lá do inconsciente, passar talvez pelo pré-consciente ou já automaticamente vir para o consciente. Então, tudo isso são coisas que acontecem em fração de segundos, mas que só com a prática, né, ao longo da sua prática, você vai adquirir. E falando aí a evolução do tratamento, né? À medida que o tratamento avança, a Clara começa a ter os insights. Então, nós utilizamos aí várias ferramentas, né? No caso da Clara, e através desses insights, ela começa a perceber que a relação, que a ansiedade que ela tem, né, tem a ver com a relação que ela tinha com o pai. Né? Ela reconhece como a sua ansiedade é uma manifestação de necessidade de aprovação. Então, vamos colocar aqui uma necessidade de aprovação e sua luta contra sentimentos de inadequação. Né? Gradualmente, os sintomas de ansiedade começam a diminuir e ela se sente mais capaz de enfrentar situações desafiadoras. É interessante, né? É bom quando a gente coloca, né, como diz assim, né, um final feliz aqui, né? Que como é bom a gente ver que quantas ferramentas a gente utiliza, às vezes, em um caso, quanta dedicação precisou ter por parte do analista para que a gente possa finalizar um caso falando, nossa, o paciente chegou aqui tão ansioso, né? E agora, sei lá, um ano depois, 6 meses, 8 meses depois, hoje a gente já vê como ele está administrando melhor as emoções dele ou dela, né? Como ele já tem ferramentas para lidar com aquele pai crítico que ela tinha. Então, às vezes, aquele pai criticava ela, às vezes até na fase adulta. Hoje ela já consegue, talvez, pai, peraí, não é assim que funciona. Né? Eu consigo fazer isso, eu já consigo fazer isso. Ela já consegue ter ferramentas que ela possa hoje utilizar, né, para que ela tenha uma vida um pouco melhor do que antes quando ela nos procurou. Então, é extremamente gratificante, né, para a gente, quando a gente acompanha um caso, por exemplo, de um caso longo de 4, 5 anos, por exemplo, e a gente começa, a gente vai lá olhar, né, nos relatórios iniciais, e a gente vê aquela quantidade de coisa, de sentimento, de emoção, de coisas que o paciente trouxe, e a gente vê toda essa trajetória, a gente vê toda essa linha cronológica, e a gente consegue observar o quanto nós amadurecemos juntos. Então, por isso eu trago para você e falo para você a importância de você buscar, estar em busca, né? De estar em busca de ter uma mente saudável, de ter uma mente aonde habita-se uma análise. A análise do seu paciente, ela vai funcionar se a sua também estiver legal. Se você está ali passando por vários problemas, muita coisa, né, toca a cabeça em outro lugar, não consegue desenvolver técnica nenhuma, você não consegue tirar um tempo ali para você estudar, você não está fazendo sua terapia, você não tem supervisor, que ferramenta você vai ser para o seu paciente? Que ferramenta que você vai ser para uma pessoa que chega ali, muitas vezes despedaçada, cheia de dores emocionais, psicossomáticas, sintomas? O que, que vai ser, o que, que você vai ser para esse paciente? Então, a aula de hoje é um pedido, né? É uma advertência, né? Trabalhe o quanto mais você puder para você manter uma vida saudável, uma vida mental saudável, tá? Não existe perfeição, tá? Não existe, eu só vou atender quando eu tiver com todos os meus problemas resolvidos. Então você nunca vai trabalhar.
Mas você precisa estar minimamente fazendo o básico. Você está fazendo a sua terapia, você, quando você tem dúvidas, né, em problemas, você, em caso, você procura um supervisor, você tem participado de grupo de estudo, você tem desenvolvido, lido teorias. Se você está fazendo pelo menos 50% disso que eu falei, ótimo. Você é uma boa ferramenta, você será uma boa ferramenta. Caso você não esteja fazendo minimamente, basicamente, alguma dessas coisas que eu disse, é melhor você repensar antes de você continuar atendendo seus pacientes. Certo? Obrigado pela compreensão, tá? Desculpa, tivemos aí um problema com a plataforma, tá? Mas agora espero que esteja resolvido. Então, para quem não assistiu, ó, para quem perdeu, essa é a parte de número 2, tá? Você vai precisar procurar a aula de número 1 para você entender o que foi falado nas duas aulas, certo? Obrigado aí pela presença de todo mundo, pela companhia, de quem veio e para quem vai assistir posteriormente. Nos vemos na próxima quarta. Tchau, tchau.